E aí, meus bidos insetos, e aí, meus quantum bidos. Bom, galera, eu posso ter demorado um pouquinho e eu estava até mesmo para demorar mais, mas eu decidi trazer aqui o review sobre o novo filme da Marvel, o primeiro filme da fase 5 da Marvel, que está lançando aí no ano de 2023, focado em finalizar a trilogia do nosso querido personagem Scott Lang, também conhecido como Homem-Formiga. Filme este que tem dado o que falar aí, tem tido notas bem divisivas, né, em relação aos filmes da Marvel como um todo. Muita gente falando que, nossa, agora é o fim da Marvel. E eu estou aqui para deixar a minha opinião sobre este filme que eu vi recentemente. E eu quero esclarecer aqui o que eu achei dele para ver se vocês concordam ou não. Então bora lá, que eu vou falar sobre Homem-Formiga e Vespa Quantumania. I can get you home and give you more time if you help me. So, what's it gonna be? Ant-Man. Bora lá. Eu admito que eu não tenho um roteiro escrito, então meio que tudo aqui vai ser um pouco na hora, vai ser exatamente a minha opinião do que vier na minha cabeça, então eu peço já desculpas caso eu me repita em algum fator, ou caso eu esqueça de falar sobre algum fator, mas já fazem alguns dias que eu vi o filme, então tá uma coisa mais cética, tá um negócio tipo assim, não emoção do momento, e eu estou refletindo sobre o filme como um todo, sobre o que eu pensei, o que eu achei do filme, e que eu acho que vai ficar como base oficial da opinião, porque ultimamente eu tenho visto meus reviews sobre os filmes da Marvel e da DC mesmo, e eu tenho notado como eu não tenho mudado de opinião, sabe? Tipo, eu vi o filme, pensei aquilo, falei aqui no canal, e depois de tempo eu continuo pensando a mesma coisa. Então é bom que as opiniões agora estão sendo mais certeiras e eu não estou mudando tanto de opinião e depois tipo, me arrependendo de não ter falado alguma coisa ou algo do tipo. Mas enfim, bora lá. O que eu senti... Eita, caramba, olha. Oh, TV de pobre, né? Fogo. Caramba, hein? Aperto aqui, não dá não? Enfim. Homem-Formiga e Vespa Quantumania conta exatamente essa história do Scott vivendo a nova vida dele, essa vida de famoso, essa vida pós-Vingadores Ultimato, onde está tudo dando certo pra ele, até que a sua filha, que tem certos problemas, cria um fator que leva todos eles para o reino quântico, mas para um caminho ainda mais obscuro do reino quântico do que a gente havia visto até então nos filmes do Homem-Formiga, e que conecta exatamente com o personagem Kang, o Conquistador, personagem este que já havia sido abordado na série do Loki, no final da sua primeira temporada, e que eu diria que agrega se você souber do que acontece em Loki, mas você não perde nada se você não tiver visto o Loki, entende? Você consegue ver o filme numa boa e ser apresentado esse novo vilão, até porque ele tem que ser apresentado. Só que aí vem o grande problema do filme, por mim, em relação ao Kang como um todo, que ele não é um vilão bem apresentado. Ele não é um vilão bem apresentado em relação à sua motivação. Tipo, ele fala que ele quer fazer um negócio, ele conta uma história parecida com o que a gente viu em Loki, mas você não entende muito bem o porquê. Sabe por que você quer realmente isso? O que isso vai agregar pra você na sua vida? Entende? É diferente, por exemplo, do que a gente tem em relação ao Killmonger, em relação ao Thanos, que você conhece o passado do personagem e entende do porquê que ele tá fazendo aquilo. Sem contar que esses ambos personagens que eu citei são personagens que são apresentados no começo do filme. Eles têm um desenvolvimento até encontrar com os seus heróis, com os protagonistas e começar a enfrentá-los. E o grande problema do Kang, por mim, é que ele tem uma rápida aparição no começo e ele só volta a aparecer na metade do filme. Velho, ele é o vilão do filme, ele tá no pôster do filme, ele é o grande chamariz desse filme como um todo, se você parar pra pensar. E ele vai aparecer só na metade do filme, e é na metade do filme que o filme fica verdadeiramente interessante. Porque o filme como um todo, ele começa e é muito divertido. Eu acho muito legal como ele apresenta a vida do Scott. Eu acho que faltou eles apresentarem mais em relação a esse sucesso dos Vingadores, porque eles focam muito no lance dele estar escrevendo livros. E eu tava muito interessado na vida dele sendo um cara de podcast, porque isso é abordado na série da Miss Marvel. Eles falam que o Scott Lang tá fazendo podcast falando sobre o que aconteceu e como aconteceu. E eu queria ver mais disso e o filme não aborda tanto isso. Ele só aborda que ele é um grande sucesso do momento e que ele tem um livro pra fazer e tudo mais. E o filme vai brincando com algumas piadas em relação a isso. E eu acho que tudo aí é muito divertido porque conecta com o que a gente viu no Homem-Formiga 1 e 2. Desses filmes que tinham essa pretensão de comédia, de diversão, de trazer algo mais família para todo mundo, mais sessão da tarde, por assim dizer, né? E que muita gente
joga como crítica pra franquia, pra trilogia do Homem-Formiga, eu já acho que não, eu já acho que é um a mais, é uma diversão legal, é bacana reassistir os filmes só pra você sair do seu mundo, entende? E aí eu acho que o começo do filme é muito legal porque ele traz isso. Acontece que a partir do momento que eles vão pro reino quântico e que o filme brinca mais com essa ideia de Star Wars, eu gosto muito dos seres alienígenas que eles trazem, eu acho os efeitos muito legais, eu gosto muito de como eles conseguem trazer algo diferente do que a gente tá acostumado a ver em filmes de ficção científica, né, com alienígenas, com outros seres e tudo mais, eles trazem algo meio que original, só que ao mesmo tempo, esses personagens começam a ganhar um foco muito mais além da conta do que eu acho que o filme deveria dar de atenção, entende? Então, novos personagens são apresentados, novas motivações são apresentadas e em pouco se conecta ou se relaciona com o Homem-Formiga como um todo, entendeu? Pra gente se importar com eles, pra ver eles no final. Você entende que tem que aparecer algo aqui pra desenvolver no final, mas eles não ficam o filme todo, entende? Tem uma coisinha aqui, aí outra participação aqui e aí vem no final. E é um negócio que, se você tirar ou não faz muita diferença para o resto dos personagens, entende? Não tem nada envolvendo esses personagens que necessariamente agregue na desenvoltura dos nossos protagonistas, neles crescerem como todo. O que envolve neles crescerem é em relação a eles mesmos, sabe? Vamos supor, vou até fazer um exemplo aqui muito louco. Pensa no Rei Leão, Timão e Pumba. Timão e Pumba são dois personagens que aparecem no meio do filme e ajudam o Simba a se desenvolver como personagem para o final do filme. Esses personagens aqui no Homem-Formiga, eles aparecem e eles não ajudam em nada na motivação, entendeu? Os personagens que vão se desenvolver em relação ao filme se desenvolvem com eles mesmos. Então, por exemplo, no que eu estou querendo dizer? A filha do Homem-Formiga se desenvolve com o Homem-Formiga, com a relação do pai, da mãe e tudo mais. O Homem-Formiga se desenvolve com a relação da mulher dele, com a filha, e por aí vai, entende? Nada em si tem tanto a ver com esses seres alienígenas que aparecem. Então eu acredito que eles poderiam ter uma aparição menor, entendeu? Eles poderiam aparecer menos na obra como um todo. Porque aí de resto, quando vem o Kang e demora, eu gosto de algumas coisas, como eles falarem como esse cara é poderoso e não sei o que não, porque você tem que temer a pessoa acima e tudo mais. Eu gosto, mas ao mesmo tempo eu não acho que precisava de tanto. Eu acho que podia ser um negócio tipo Darth Vader, se você pensar no Star Wars, né, como um todo, ou até mesmo Thanos. São personagens que aparecem no começo do filme e já mostram do porquê você tem que temer eles, do porquê que você tem que, sabe, se ficar traumatizado com eles. Porque, de qualquer maneira, quando o Kang aparece, é muito legal. Eu acho que tudo no personagem é muito interessante. O Jonathan Majors é um ator muito sagaz, muito bom. Você vê que ele traz uma atuação totalmente distinta do que a gente viu na série do Loki. Ele traz uma personalidade diferente e ele traz uma personalidade que você quer saber mais. Tudo que envolve o personagem é interessante. Acabou o filme e eu fiquei fisgado em querer saber mais deste personagem para os futuros filmes da Marvel, sabe? Eu consigo ver ele realmente sendo esse vilão poderoso da gente ter medo de falar, mano, como é que os Vingadores vão acabar com este vilão? Só que aí o grande problema do filme por mim é que ele traz esse problema. Ele traz esse problema tipo assim, mano, esse vilão é muito poderoso, como é que o Homem-Formiga vai ganhar dele? E a forma que o vilão é derrotado, porque logicamente o filme tem que ter, né, não vai, as coisas trágicas não vão acontecer agora. É um negócio que, poxa vida, sério que vocês foram por essa motivação? Podia ser uma distração, podia acontecer um negócio mais... Mas, gente, acontece um fator pra derrotar ele que eu fiquei, não, calma lá. Tu ganhou dos Vingadores e tu não ganhou deles? Não, não é possível. Eu acho que os Vingadores que você enfrentou foi igual a Wanda enfrentando os Illuminati. O time não trabalhava em equipe, eles trabalhavam separadamente e aí você conseguia indo um por um, tá ligado? Foi só isso que eu consegui pensar. Porque eu falei, mano, não é possível que isso aconteceu. E aí, eu acho que não tem nenhum momento do filme que te consegue te empolgar, sabe? Eu acho que tem por um segundo ali um negócio que você fala assim, tá, agora é o mano a mano, é o pau a pau. Só que isso não dura muito, não venha muito a calhar. E aí é muito interessante porque quando chega nesse momento do filme, parece que o filme se lembra que o título do filme é Homem-Formiga e Vespa. E a Vespa surge com presença, surge com acontecimentos, surge pra ajudar, por assim dizer. E que, cara, se você pega o resto do filme, ela é totalmente apagada. E esse é um fator que por mim perde bastante, porque pensando no primeiro filme, a relação do Paul Rudd com a Evangeline Lilly é muito legal, é muito divertida e gostosa de acompanhar os dois. É uma pura comédia romântica. E como eles vão se relacionando e focando nos dois e eles se desenvolvendo juntos como personagens. E quando você chega nesse filme, você começa com os dois, você mostra como a vida dos dois está, como eles se relacionam. E isso tudo é muito legal. Acontece que a partir do momento, o filme divide
isso, e você não vê os dois interagindo, você não vê a relação dos dois, você não vê o trabalho em equipe de Homem-Formiga e Vespa, e quando eles estão juntos, você não tem tanto disso também. Então fica um negócio muito vazio, parece que o filme tem vários rumos pra tomar, mas ele não sabe muito bem pra onde ir. E eu sinto que ele tem esse problema, essa carga pesada de precisar ser importante para o universo Marvel. Porque se você pega o final de Homem de Ferro 3, Capitão América 3, Homem-Aranha 3, todos esses filmes fecham a trilogia muito bem. Eles têm alguma coisa que pode ser importante para o futuro, mas eles fecham a história do personagem e principalmente fecham a história do vilão. Eles resolvem o vilão como um todo. E eu acho que o grande problema desse filme é que ele traz um vilão muito grandioso para a franquia do Homem-Formiga. Tipo assim, nos trailers gostava, eu acho que até quando o filme começa é legal, mas você percebe que o filme, que a franquia Homem-Formiga acaba saindo muito fora da caixinha pro caminho que ela segue no final do filme, entende? Que você fala, nossa, não era tanto essa pegada nos primeiros dois filmes, sabe? Quando chegou no final do filme e viu toda aquela coisa grandiosa, estonteante, que eu sei que normalmente um terceiro filme tem que ter, eu fiquei, caramba, que saudade da batalha no trenzinho, sabe? Dois pequenininhos num bagulho de trem, a piada por cima disso fica muito dramático, fica muito tenso. E aí, um fator que pra mim atrapalha bastante é que o filme ele começa desse jeito de comédia, de ser esse filme de comédia do Homem-Formiga que a gente tá acostumado. E na metade ele fica sério por causa do Kang. E acontece que, em vez dele ficar nessa seriedade até o final, o que por mim funcionaria, seria legal, seria tipo um filme mostrando uma parte, depois ficou sério, é sério até o final. Ele fica vindo com umas piadas ou uns acontecimentos que você sinceramente não se importa, você não cai na graça, poucos são os que funcionam. Acho que o que mais funciona em relação à piada perto do final é em relação ao lance de buracos. Não vou falar muito mais do que isso pra quem não viu o filme, mas é um lance envolvendo buracos. É muito engraçado essa parte, foi uma parte que eu ri de verdade. Mas de resto, as outras piadas, um desenvolvimento de um personagem que ele aparece mais pra metade do filme e ele se conecta totalmente ao primeiro filme, o que eu acho legal, porque você faz uma conexão pra fechar uma trilogia. Só que aí você joga um desenvolvimento pra ele do metade pro final e o filme age como se fosse pra eu me importar com o que está acontecendo com esse personagem. Pô, sinceramente, eu tô cagando, entende? Eu não ligo pra que dar atenção pra isso, corta isso e vai pra aquilo que importa, que é o Kang. Então, eu acho que isso atrapalha bastante. E aí, enfim, voltando ao lance da trilogia, se você pensa no Homem-Aranha, mas por mais que o filme sempre termine com aquele engate de tipo, a história não acabou, teremos uma nova jornada pra esse personagem, você tem um fechamento ali. E o problema do Homem-Formiga 3 é que ele não acaba com o fechamento, principalmente no final. Eu não quero detalhar muito o final pra não entregar, mas vamos dizer que o Scott, ele tem conhecimento de que as coisas não acabaram. E o filme acaba. Tipo, velho, como assim, cara? Tu tem noção de que deu merda, mas tu fala, tá bom, vou seguir em frente e viver a vida. Sabe, pensando como um filme solo, como se eu quisesse ver uma trilogia solo, fica um negócio muito cortado, entende? É diferente de você ver a trilogia do Homem de Ferro, do Capitão América e do Homem-Aranha, em que por mais que você tenha certas consequências de outros filmes, como por exemplo Homem-Aranha 2, o lance do que o Homem de Ferro morreu, Capitão América, o lance de que a SHIELD está comprometida, você tem o fator de que a história se fecha, você tem uma história ali que ela tem uma base. Ali, tanto o Homem-Aranha quanto o Homem de Ferro quanto o Capitão América, eles percebem que uma parte da jornada deles acabou e eles estão iniciando outra. E aqui o Homem-Formiga não tem isso. Simplesmente não mudou nada. E pior, ele percebe que tem um problema não resolvido e ele não faz nada pra mudar isso. E isso simplesmente me incomodou demais. Acabar o filme me trouxe uma sensação muito ruim. Tipo assim, mano, até a metade do filme, por mais que tivesse coisas que eu não estivesse gostando, eu tava ainda achando um filme bom, entende? Um filme realmente, pô, muito legal, muito divertido. Tipo, é um filme que eu gostoso. Acabou o filme, ainda seria um filme que eu reveria. Mas conforme ele foi chegando no final, ele foi ficando cada vez mais problemático, na minha opinião, em relação à resolução, em relação aos problemas, em relação a como resolver as paradas, e que ele não se resolve muito bem. O Peyton Reed, como diretor, não consegue se resolver muito bem com os fatores que talvez o Kevin Feige, a Marvel, tenha implantado pra ele como um todo, por conta do que vai acontecer futuramente. Mas eu pensando mesmo como pessoa, caso eu estivesse escrevendo, fazendo alguma coisa, eu consigo ter ideias melhores de caminhos que ele poderia ter seguido em vez do caminho que ele seguiu ali, sabe? E aí o filme acaba e vem duas cenas pós-créditos, e são duas cenas pós-créditos bem legais, mas que ao mesmo tempo, uma me soou muito estranha porque ela me pareceu remeter a algo que eu já ouvi falar e já meio que, de certa forma, tinha visto na série do Loki, entende? Então me pareceu mais uma repetição, não achei necessária. A outra, ela
ela não necessariamente é uma coisa nova, tipo assim, pros filmes, mas ela é uma cena nova que, pô, eu fiquei realmente muito empolgado pra ver a produção que eles deixam ali, entendeu? Eles deixam um gancho, que é uma cena tão curta, mas que me relembrou a antiga Marvel. A antiga Marvel naquele quesito de fazer uma cena pós-crédito que já é uma cena de um projeto futuro, e aí você já fica com vontade de ver aquele projeto. E enfim, cara, eu achei legal. Eu gostei bastante das cenas pós-crédito. Se vocês pegarem os outros filmes da Marvel que eu tenho comentado, eu tenho cagado em cima das cenas pós-crédito. Homem-Formiga acertou nas cenas pós-crédito, tá bom? Gostei. Até mesmo a outra cena que eu não curti, que não me agradou tanto, ainda assim eu fiquei agradado com ela, porque diferente das outras cenas que eu normalmente critico nos outros filmes da Marvel, em que elas não pareciam cenas pós-créditos, elas pareciam o final do filme só que picotado pra ser colocado nos créditos, essas duas cenas deste filme são cenas que você fala, tá, futuro da Marvel. Então, eu achei bem legal como elas foram introduzidas. E aí, enfim, gente, eu acho que o grande problema do filme é esse mesmo, sabe? É o fato de que ele traz muita coisa, ele foge muito daquela pegada que a gente estava vendo nos primeiros dois filmes, só que ele não consegue se resolver tão bem no quesito de emoção, sabe? Da gente se identificar, da gente se afeiçoar àquilo. Eu até sinto que a relação de pai e filha do Scott com a Tess, né? Acho que é esse o nome dela. É uma relação que se perde um pouco porque ela tá mais adulta, e aí, sabe, tá mais estranha, diferente daquela coisa de pai e filha, filha criança, ele tinha que agradar ela, tinha que ser um pai presente e tudo mais. Aqui já é uma coisa totalmente mudada, principalmente por conta do que aconteceu no Ultimato. Então eu sinto que tiveram todos esses fatores que deram uma baixada em relação a isso, sabe? Em relação aos atores, aliás, não tive nenhum problema, vi muita gente criticando a filha do Homem-Formiga, né, que é a Catherine Newton, que substitui aquela atriz que fez a personagem no Vingadores Ultimato, e simplesmente não me incomodou, tá bom? Vi assim, era cafona, era normal, era clichê. Mas não teve nada que eu olhei e falei assim, nossa, que atuação ruim, sabe? A atuação do Anakin na trilogia Skywalker. Não, eu achei de boa, entendeu? A atuação dela, achei suave. Muita gente até comparou com, tipo, nossa, os 5 minutos que a personagem aparece lá no Vingadores Ultimato. Eu falei assim, gente, pelo amor de Deus. Isso não quer dizer que aquela atriz seja excelente, só porque ela conseguiu dar de tudo em uma cena de 5 minutos. Pô, a mina treinou bastante por uma cena de 5 minutos, né? Ela fez mais do que o necessário, que ela precisava mesmo. Agora, essa daqui teve um filme todo. Enfim, realmente, não necessariamente ela é uma excelente atriz, mas eu não achei ela ruim, entendeu? Eu achei ela normal, achei qualquer coisa. Em relação aos outros atores, achei que todos estão bem no automático, tá bom? Eu acho que eles estão bem, mas ao mesmo tempo, eu não sinto que eles estão, sabe? Nossa, uou, estão fazendo um papel, entendeu? Tirando o Jonathan Majors como Kang. Jonathan Majors como Kang, eu acho que ele entrega, eu acho que ele tem uma imponência muito boa, ele é um personagem que você olha através dele e você sente que tem muito mais para ser desenvolvido através dele. Por mais que ele conte um pouco da história dele, você quer saber mais. Então eu acho que isso é muito legal, é um personagem que você sente interesse em ver mais. Já os outros parece que é o mais do mesmo, entende? Você tá vendo ali, tá acompanhando e tudo mais e é tranquilo. O Paul Rudd, logicamente, tá excelente, ele é muito carismático, ele é muito legal de ver. Agora os outros eu já sinto que eles estão mais no automático, tipo, vou ganhar meu cachê aqui e é isso, entende? Não sei se dá pra explicar muito bem, mas eu acho que essa sensação é plausível. Por exemplo, a Vespa, a Evangeline Lilly, eu acho que ela quer entregar, mas o pouco tempo de tela dela afeta isso. E aí, no fim, tanto ela quanto os pais ficam me soando muito a Pepper Potts do Homem de Ferro. Que a partir do determinado momento nos filmes da Marvel, a Pepper era qualquer coisa, entendeu? Ela entregava qualquer coisa e era isso. E enfim, acho que é exatamente isso que acontece aqui, entende? A trilha sonora é de boa, acho tranquila, normal, não é nada impactante, não é nada memorável e ao mesmo tempo não afetou em nenhum momento algo do filme assim. Acho que tem uma trilha que ela começa a se repetir demais ali, que é uma trilha pro Kang. Mas, enfim, qualquer coisa, entendeu? Um sentimento de whatever. E efeitos visuais, mano, vi muita gente mesmo caindo em cima e não me incomodou. Não me incomodou o MODOK, não me incomodou o lugar como um todo. As únicas vezes que me incomodou era quando a câmera ficava muito próxima do personagem e você conseguia ver que o fundo era falso, sabe? Eu acho que o maior problema do filme é que você sente que ele foi gravado inteiramente numa tela verde. E isso é muito ruim, sabe? Aquele sentimento de falsidade, de tipo assim, caraca, não tem nada prático nesse filme, sabe? Um negócio que incomoda, que é diferente quando você vê, tipo, o Eternos, da Chloe Zhao, que você percebe como é prático, você percebe que aquele fundo é real, que é tudo, nossa, que você quer tocar, entende? Aqui é tudo tão filtrado, sabe? Quando parece Instagram, assim, que por mais que eu não tenha, que foram poucas as vezes que eu tenha saído do filme em relação aos efeitos,
trazia muito aquela sensação de plasticidade e que não é boa, entende? Não é algo legal assim. Então, enfim, foi um divisor, porque por mais que os efeitos sejam bons, não me traz um senso de realidade, como por exemplo, os filmes de Star Wars que se passam no espaço ou até mesmo Avatar. Avatar, que é um filme inteiramente, praticamente gravado em CGI, quando você assiste tudo parece muito real, com muitas camadas. E eu não sentia isso aqui. Logicamente a gente tem um tempo de diferença entre um ser feito e o outro, mas enfim. Avatar 3 aí, daqui 2 anos vai estar aí pra provar que dá pra ser feito um negócio bem feito em pouco tempo. E, no geral, saí satisfeito, tá bom? Tem outros filmes aí da Marvel que eu critiquei muito mais CGI e eu continuo criticando bem mais CGI neles do que neste filme. Gostei do CGI no geral, entendeu? Só acho que o problema é que ele traz certa plasticidade, mas no geral é um CGI agradável, que por mim eu sinto que os personagens estão ali no espaço com uma coisa nova. E eu achei muito legal toda a fotografia, a diferença, aquela cor roxa e amarelada. Eu achei interessante, achei divertido, por mais que me incomodasse um pouco aquela sensação de tipo assim, nossa, como é algo muito jogado aqui e que não deram nenhuma pontinha no filme anterior. Sabe no filme anterior quando mostraram o Reino Quântico? Não deram nenhuma ponta de que a Michelle Pfeiffer tinha passado por tudo isso, de que ela tinha enfrentado um monte de coisa e enfim, me soou meio distinto, mas deu pra relevar. Aquela passada de pano, aquela coisa de filme, de coisa de quadrinho, sabe? Que tipo assim, o autor pensou depois e falou, nossa, e se eu criar isso daqui por cima disso daqui? E enfim, foi o que aconteceu aqui com Homem-Formiga e Vespa Quantumania. Ah, e só um fator que eu preciso comentar porque me incomodou demais, eu acho que foi um dos fatores que mais me incomodou, é como realmente o diretor não sabe fazer cena de ação. Nossa, as cenas são tão picotadas e do tipo assim, tu vê o movimento vindo aqui, ó, o cara fazendo isso, corta, o outro já tá tipo, toma na cara, tá? Tu não vê a mão encostando no rosto e fazendo isso, tu só vê tipo, e o outro, pá, entende? Então, enfim, tiveram várias cenas assim de combate muito mal dirigida, muito mal montada, sabe? Eu senti que foi mais um problema da direção e da montagem do que em si da coreografia da cena de luta. A coreografia do luta tava legal, bacana, mas tipo assim, não é um negócio que você consegue dar tanta atenção e ver perfeitamente porque a direção não consegue comprovar, entendeu? Então não dá pra falar que a coreografia tava boa, porque a direção não mostrou se ela tava boa ou não, se ela tava fluida, se tinha movimentos diferentes e muito legais e por aí vai, entende? Então, enfim, foi um fator que me incomodou demais e mostra como o cara não sabe fazer, tipo, cena de luta de verdade mesmo, de combate, sabe? É melhor ele focar na parte de comédia, de diversão, que eu acho que funciona mais. Aliás, certos personagens aí, né, não participaram deste filme, eu acho que isso foi um fator que me fez falta também, pensando como final de trilogia. Se você pensa nos outros filmes, tipo Homem de Ferro, no Homem-Aranha mesmo, personagens que estão estabelecidos no primeiro filme voltam todos no terceiro filme pra finalizar. E aqui no Homem-Formiga você tem só a família Pym. De resto, sabe, todos aqueles personagens legais e divertidos que a gente gosta dos primeiros dois filmes não voltam e traz um ar de que tá faltando alguma coisa no filme. Eu senti pelo menos isso. No mais, Homem-Formiga e Vespa Quantumania é um filme bom, um filme ok, mas não é o melhor começo de todos para um começo de fase da Marvel, mas é um filme que eu acho que tá longe de ser essa coisa grotesca e ruim que muita gente tá falando por aí. Eu acho que é um filme bem suave de ver. E talvez quem tenha se incomodado tanto, poxa, talvez tenha criado alguma expectativa, ou realmente achou muito ruim fatores que eu achei aqui, tipo, problemáticos, mas não tão horríveis assim, sabe? Foi um filme suave de assistir pra mim. E por mim é isso que importa. Então, galera, deixem aí nos comentários o que vocês acharam de Homem-Formiga e Vespa Quantumania, o que vocês concordam e discordam dos pontos que eu comentei aqui, se foi um filme que vocês saíram odiando, foi um filme que vocês saíram amando, ou foi um filme que, como eu, acham que entregou o básico, ok, tanto faz, tanto fez e beleza. Mas, enfim, não deixe de comentar. Eu preciso dizer que, pelo menos na minha opinião, assim, pensando na franquia, eu acho que é o pior dos três. Não é ruim, mas entre os três é o mais inferior, sabe? É o que eu menos teria vontade de rever. Se fosse pra rever, eu ia botar a partir do momento que o Kang entra como um todo. Então, enfim, essa é a minha opinião e eu agradeço muito quem assistiu o vídeo até aqui. Espero que vocês tenham gostado desse jeito mais vlogueiro, por assim dizer, né? Porque foi mais eu comentando aqui, sem muito roteiro, sem muito corte. Eu acho que deu pra ir de uma certa maneira, né? Deu pra eu abordar exatamente todos os pontos que eu queria abordar aqui. Muito obrigado, valeu, falou!